Olá, hoje a aula é do terceiro ano do ensino médio, tá? Como eu tinha falado no plantão de dúvidas de quinta-feira, hoje a gente vai começar com como escrever a constante do equilíbrio químico. Nós aprendemos já o que é equilíbrio químico, né? No começo do ano, então, dado uma reação química, o que ela está em equilíbrio químico? Ela tem que estar o quê? Ela sempre tem que ter uma reação, uma seta de ida e de volta, não é? Essa reação é reversa, ela vai e ela volta, até ela atingir o quê? Todo o equilíbrio químico. Quando atingir o equilíbrio químico, qual é a característica principal dela? No sistema coexistem o quê? Reagentes e produtos, tá? Quando coexiste, ela entra em equilíbrio, ou seja, a concentração fica o quê? Ela fica o quê? Constante, ela não muda, certo? Então, se a gente dividir a concentração dos produtos com os reagentes, ela nos gera uma constante, certo? Eu vou ensinar para vocês como vocês montarem essa constante e depois o que ela significa, quais os dados que você pode tirar dessa constante no exercício, ok? Então vamos começar. Como a gente monta essa constante? Eu já escrevi para vocês uma reação química genérica, geral, ou seja, as letras minúsculas na frente da maiúscula aqui, ó, desse lado antes da seta é o reagente, depois da seta é o produto. Essa letrinha aqui, ó, são o coeficiente. O que é coeficiente? A quantidade de partículas que você tem nessa substância, que nada mais é daquele númerozinho quando você faz o balanceamento da equação, certo? Aquele númerozinho 2A, qualquer 2H2SO4, sabe? Aquele númerozinho. Então, isso daqui é o A, é o Bzinho, o Czinho e o Dzinho, certo? E a substância é dada pela letra o quê? Maiúscula, certo? Então, eu tenho uma reação A mais B, dando o quê? C mais D, com seus respectivos coeficientes. A constante de equilíbrio, vocês já viram num vídeo que eu mandei para vocês, que a gente monta o quê? A constante de equilíbrio é a concentração, vocês já aprenderam, concentração, a gente monta sempre no colchete dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, ok? Então, vamos escrever a constante nessa reação genérica aí, ó. Então, ó, a constante de equilíbrio químico, o que é? O que é produto para mim? É depois da seta. Então, o que é? Ó, a concentração de D, da substância D, elevado ao seu coeficiente. Qual que é o coeficiente? O Czinho. O Dzinho. Ó, vezes a concentração de C elevado ao quê? Czinhos, ao seu coeficiente. Tanto faz, viu? Você colocar aqui desse lado ou desse lado. Não importa que ele esteja em cima. Dividido pelo reagente, que é a concentração do quê? Da substância azão, pelo seu quê? Coeficiente azinho, que multiplica a concentração da substância Bzão com elevado ao seu coeficiente Bzinho. Certo? Única coisa que vocês têm que prestar atenção, gente, a olhar sempre agora na reação se as substâncias estão no estado sólido, líquido, gasoso ou aquoso. Por quê? Porque você só pode colocar na constante substâncias que estiverem no estado gasoso e no estado aquoso. Ah, mas o que é aquoso? É uma substância com água, certo? Só isso. Se a substância
substância estiver no estado sólida ou líquida, elas não entram nessa constante. Preste atenção, não entra nessa constante substâncias no estado sólida e no estado líquido, certo? Então, ó, em geral é isso daqui. Nós vamos fazer o exercício agora, tá? Então, ó, segura o vídeo aí, se vocês quiserem copiar, que eu vou apagar. Nós vamos começar com o exercício agora, tá? Vou deixar o lembretinho aqui, ó, pra vocês, por enquanto, se não me atrapalhar, tá? Aqui, agora, ó, vou começar, ó. Vocês vão receber essa lista aqui, ó, de exercício com 7 exercícios, tá? Então, eu vou fazer o exercício EA1, daqui, parte dele. EA1. No EA1, ele tá falando assim, ó. Classifique em homogênea ou heterogênea os sistemas onde ocorrem os seguintes equilíbrios e escreva a fórmula da constante de equilíbrio para cada um deles. Então, eu vou ter que escrever a fórmula, então as constantes de equilíbrio, e classificar ele em sistema homogêneo e heterogêneo, tá? Isso é fácil, né? Vocês lembram do primeiro ano? O que é um sistema homogêneo? É aquele que apresenta uma fase só. Então, são reações químicas que apresentam só um estado físico só. Então, ó, tudo é gasoso, tudo é aquoso, tudo é sólido. Agora, heterogêneo não, quando você tem o quê? Uma mistura. Quando você tem o gasoso misturado com o líquido ou misturado com o sólido. Aí fica o quê? Heterogêneo, porque apresenta mais de umas fases, certo? Então, o que você tem que prestar atenção é nisso, tá? Então, vamos para o item A. Aqui, A. Ele dá 2H2 gasoso mais O2 também gasoso. Essa reação reversível, dando 2 partículas de água, também o quê? Gasosa, certo? Como a gente vai montar a constante, ó? Para começar, é homogênea ou heterogênea, ó? Gasoso, gasoso, gasoso. Então, a reação é homogênea. Só tem uma fase só, que é a gasosa. E a constante de equilíbrio, como que a gente monta? Primeiro, a gente o quê? A gente sabe que é a concentração do quê? De produtos dividido pela concentração de reagentes, certo? Então, a constante de equilíbrio químico vai ser quem que é meu produto? É depois da seta, esse daqui, ó. Qual é a substância? H2O, ó. H2O elevado ao seu coeficiente. Qual é o coeficiente? Esse número aqui que está na frente, que é o coeficiente, que me indica a quantidade de água que eu tenho, a quantidade de partícula água que eu tenho. Então, é o 2. Dividido pela substância, agora eu estou no reagente, H2, pelo seu coeficiente 2, que multiplica O2 pelo seu coeficiente. Não está vendo nada? É sempre o quê? 1. Coeficiente 1. Esta é a constante de equilíbrio químico. Fácil, né? Não tem nada de anormal, né? Então, ó. Agora, essa é o A, vou fazer o B. Agora, ó, 3 ferro no estado sólido. Tem que olhar o estado, hein, gente? Já falei. A4 água no estado gasoso. Reação inversa e reversa. F, óxido de ferro no estado sólido, mais 4H2 no estado gasoso. Ó,
Agora, ó, que vocês têm que atentar. Você tem, ó, estado sólido, estado sólido. Você precisa lembrar disso daqui, ó. Lembrar que substâncias do estado sólido ou líquido não entram na constante. Vocês precisam lembrar disso, tá? Então, como eu faço agora? Ué, pula ela. Não entra? Pula. É isso. Não precisa fazer segredo, não. Não precisa levar para casa, não precisa fazer nada. É só pular, tá? Então, ó, produto é em cima, não é? Ó, produto é em cima. Produto meu tá aqui, ó. Depois a seta, certo? Esse é o sólido, não entra. Então, você não põe. Você só vai pôr o quê? O hidrogênio que está no estado gasoso. Então, ó, concentração de H2 elevado ao seu coeficiente, que é quanto? 4, dividido, agora você vai no reagente. Esse tá o quê? Sólido, também não entra. Você só vai colocar quem? A água. H2O elevado a quê? A 4. Pronto, você já escreveu a reação. Mas só fica assim? Só fica assim mesmo, tá? Por quê? Sólido e líquido não entram. Ok? Segura aí. Vou apagar. Agora eu vou apagar tudo, hein? Me limita muito aqui. Agora, a C. H2 gasoso mais Cl2 gasoso, dando quanto? Que? HCl também gasoso. Ó, de novo, ó, temos todos gasosos, então nesse caso todos entram, tá? Constante do equilíbrio, produto. Quem que é o produto? Esse daqui. Substância, concentração da substância, que é HCl, elevado ao seu coeficiente, que é quanto? 2. Aqui, ó. Dividido pelo reagente, substância, H2, elevado a quanto? Aqui não tem nada, que é 1, ó. Não preciso colocar. E Cl2 também, não tem nada, é 1. Fica assim esse exercício, tá? Certo? Então, ó, eu acho que vocês perceberam, né? Gente, ó, deixa eu dar um alerta para vocês. Se por acaso, por exemplo, você fazer uma reação química e do lado dos produtos só tem sólido ou líquido, o que eu vou fazer? Não faz nada, não entra. Você coloca aqui em cima o 1 dividido pelo reagente. Não tem segredo, tá? Então, ó, você vai encontrar aqui, ó, fica para vocês de exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 exercícios para vocês treinarem a montar a constante de equilíbrio que está nessa folha, tá? É facinho, qualquer dúvida, vocês me procurem. Sempre atenta ao que? Só entra na reação substâncias aquosas e gasosas, tá? A única coisa que você tem que lembrar é isso, tá? Agora a gente vai com o problema, em problemas agora, tá? Envolvendo a constante de equilíbrio, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer EA2. Então a gente aprendeu a montar a constante, agora a gente vai resolver os probleminhas, tá? Então aqui, ó, fala assim no problema 2. Pega aí o exercício. Num recipiente de 2 litros de capacidade, ou seja, um recipiente que tem o quê? No volume 2 litros de capacidade, encontra-se o seguinte sistema em equilíbrio, certo? Já está em equilíbrio, então é só montar a constante com seus respectivos valores que ele der, tá?
Então, ele dá a reação pra gente. A reação é essa, ó. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, reação 2NH3 gasoso. Calcule a constante de equilíbrio, o Kc, sabendo que no equilíbrio existem 2 mols de N2, 4 mols de H2 e 1 mol de NH3, certo? Então, o que vocês, para começar, essa concentração, ó, eu só posso colocar no Kc se a concentração tiver, ó, se a concentração tiver mol por litro. Eu só posso colocar os valores na constante de equilíbrio se ele tiver mol por litro. Repare aí, ó, que ele não falou em um volume de 1 litro. Ele falou num volume de quanto? De 2 litros. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Que eu vou ter que fazer o quê? Esses 2 mols que ele tem aqui seria em quanto? Em 2 litros. Em 1 litro ele vai estar quanto? A metade, não é? Esses 4 litros de H2 seria em quanto? Em 2 litros. Agora ele está em quanto? Em 1 só. Então, eu vou ter que dividir pela metade e assim por diante, tá? Então, ó, quanto então a concentração, quanto que vai ser, ó? Então, é só você multiplicar pelo volume, ó, por 2 aqui, multiplicar não, dividir. Dividir por 2 e esse também dividir por 2, ó. Ainda vou colocar 2 litros para você reparar. Então, ó, a concentração vai ser quanto? 1 mol por litro. Aqui, ó. Aqui vai ser quanto? Ó, 4 dividido por 2, 2 mols por litro. E aqui vai ser quanto? 0,5 mol por litro, ou seja, meio mol por litro. Agora eu tenho a concentração, então eu vou usar esse valor aqui, ó, para eu montar a minha constante. Então, ó, a minha constante de equilíbrio vai ser o quê, ó? Vou na minha reação química, ó, é NH3 elevado ao seu coeficiente, que é quanto? 2, dividido pelo reagente, concentração de N2 elevado a 1, ó, que multiplica a concentração de H2 elevado ao seu coeficiente, que é 3, ó, montou? Agora você vai substituir os valores aqui, ó. Então, ó, o colchete passa a ser parênteses, tá? Porque não é, ó. Então, ó, vamos lá. NH3, qual é a concentração dele? 0,5, ó. Então, 0,5 elevado ao quadrado, ó, dividido por qual que é agora a N2? Isso aqui, ó, pega isso aqui, ó. Dividido por vezes 1, que multiplica quanto? E o H2? 2 elevado a 3. Então, ó, Kc vai ser quanto? Meio dividido vezes meio vai dar quanto? 0,25. Ou 1/4, né? Se fosse meio, seria 1/4. Ó, que multiplica 1, que multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dividido por 8. Você dividindo, você vai achar 0,03, tá? A constante de equilíbrio não tem a unidade, tá? Ó, então a constante aqui você achou quanto? 0,03, certo? Não é difícil, né? Agora vamos para a próxima. Ó, segura o vídeo aí.
Agora, EA2. Deixa eu... Não, agora EA2 eu fiz. EA3, né? O EA4 para vocês. EA3. Ó. Agora ele monta. Ele dá uma reação para vocês, ó. H2 gasoso mais Cl2 gasoso, dando 2 HCl, ácido clorídrico gasoso. Aí, olha, ele fala o seguinte: 3 mols de H2, ó, então vamos lá, 3 mols de H2 reage com 2 mols de Cl2 e 4 mols de HCl. Encontra-se equilíbrio químico num recipiente V de volume. Então, agora ele dá V de volume, ele não dá o número, tá? Então, volume igual a V litros, certo? De capacidade. Calcule o Kc. Ele quer o Kc também, a constante de equilíbrio, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que, para a gente montar a constante de equilíbrio, a concentração é dada assim, mol por litro. Ele não deu a quantidade de volume pra gente, mas ele deu que o V pra gente é o que? O V. É o V. Deu uma letra V, V litros. Então, o que a gente faz? A gente divide tudo isso daqui por quanto? Por V. Ó. Pra gente poder colocar o que? Na constante. Certo? Aí, ó. A constante de equilíbrio é igual aqui, ó. É o produto. Então, ó. HCl elevado ao quadrado dividindo por H2 elevado a 1, o coeficiente é 1. O Cl2 elevado a quê? A 1. Então, eu venho aqui agora e substituo os valores. HCl, qual que é a concentração dele? Aqui, ó. É 4 dividido por V. Ó. Elevado a quanto? Ao quadrado. Agora, de H2, é 3 sobre V. Elevado a 1. Que multiplica o Cl2. 2 sobre V elevado a 1. O que eu posso fazer aqui, gente? O que eu posso fazer aqui? Hã? Cortar os V's, não é? Não posso cortar todos os V's? Ou não? Ah, não, só tem um aqui. Gente, vamos destrinchar isso daqui? Ó, isso daqui é como se fosse como, gente? Hã? 16 V quadrado, não é? Dividido por 3 vezes 2, 6. 6V quadrado, ok? Posso agora cortar? Agora eu posso, ó. Corto V quadrado com V quadrado. Vai dar quanto? 16 dividido por 6. Se você dividir, você vai achar 2,67. Então, a constante aqui é quanto? 2,67. Ok? Segura o vídeo aí, que eu vou apagar. Então, quando vocês tiverem já um resultado em equilíbrio químico, você já vai direto, que é já como se fosse o final dele, né? Como se fosse a concentração final. Ele indicando para você que a concentração, que aqueles valores estão em equilíbrio, já é a concentração final, você já coloca na constante direto, tá bom?
Então, ó, o EA4 é para vocês fazerem, tá? E vai estar no formulário para depois vocês colocarem a resposta, ok? Agora vamos pro o EA4, tá, gente? Desculpa, o EA4. Agora vamos para o EA5, tá? EA5. Então, o EA4 vocês fazem e depois colocam a resposta no formulário lá, tá? Vai ter a mesma questão lá, você vai lá e coloca. Então, olha, ele dá uma reação. 2 mols de H2 são misturados a 1 mol de O2 num recipiente de 500 ml de capacidade. Determine o valor da constante para a formação de H2O, sabendo que 80% do H2 reagiu, certo? 80%. Então, ó, o que eu vou ter que fazer agora? Agora ele não fala que está em equilíbrio essa reação. Então, eu vou ter que agora calcular a minha concentração final. Nesse exercício, ele não fala que tem equilíbrio. Então, agora é necessário que eu ache a minha concentração final, através das dicas que ele vai dar no exercício, tá? Então, olha, a reação química, vamos colocar aqui, ó, H2 gasoso mais, ó, são misturados a 1 mol de O2. Então, ó, O2 gasoso dando água, que é a formação da água. H2O gasoso, certo? Então, ó, ele fala aqui, eu tenho, ó, 2 mols de H2 são misturados a 1 mol de O2 para a formação da H2. Ele não fala pra gente a quantidade, certo? Aí ele fala que o volume é 500 ml, ou seja, volume meio litro, tá? Eu preciso calcular a constante também, e ele fala que 80% do O2 reagiu, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que fazer o seguinte, gente, balancear essa reação, para a gente ver a quantidade de mols que a gente vai precisar mesmo, tá? Então, ó, vamos lá. Olha, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, tá? Primeiramente tá certo nesse momento. Agora, oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho somente quanto? 1. Como eu faço para ter 2? Eu preciso colocar o 2 aqui na frente, lembra? Agora, 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 oxigênios. Mas, em compensação, agora eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 2, 4. Então, eu preciso vir aqui e colocar quanto? O 2 aqui. Porque sem esse balanceamento, eu não consigo também montar o quê? Minha constante. Porque a constante, o que é? A substância dividida pelo seu coeficiente. Então, eu preciso balancear a reação, tá? E ele não me deu a reação balanceada. Então, eu preciso fazer isso, certo? Então, ó, primeiro, e agora? O que eu preciso fazer? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, no meu início, eu tenho isso. Eu vou ter que agora colocar uma sequência aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar reagiu. E aqui vai ser a minha concentração final, que eu vou pegar para depois montar a minha constante, tá? Então, ó, deixa eu pôr mais para cá, para baixo, para não misturar, ó. Final, certo? Se a gente quiser, a gente pode até, ó, colocar em forma de quadrado, ó.
para a gente conseguir visualizar melhor. Ó, montar, quando não tiver equilíbrio, a gente precisa fazer isso, tá? Início, reagiu e o final, a concentração final. Então, a concentração que estava no início, o quanto ela reagiu e quanto ficou no final. Então, ó, repare o seguinte, qual é a concentração que ele tinha no início? Não era 2 mols. Por que não era 2 mols? Porque foi o quê? Ele deu um volume de meio litro. Então, eu tinha um volume, uma concentração de quanto? 2 dividido por quanto? Por meio. Que me dá quanto? 2 dividido por meio litro. Que me dá o quê? O dobro da concentração. Ó, divide 2 por meio, vai dar quanto? 4 mols. Então, gente, peraí que eu vou. Então, ó. Para ficar melhor para vocês visualizarem depois. 1 mol. Então, você faz o quê? Divide por meio. Litro. Você vai achar que essa concentração é quanto? 4 mol por litro. Certo? Agora, ó, divide 1 por meio litro. Você vai achar aqui que é quanto? 1 dividido por é o dobro. Quanto? 2 mol por litro. E qual era no meu início a concentração de água? No meu início, não tinha produzido água ainda. Era quanto? 0. No início, você não tem, é quanto você colocou. Não começou a reação, então, ainda. Então, é 0, certo? Depois ele fala que 80% desta concentração de H2 fez o seguinte, reagiu. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 80% de 4, tá? É como se você tivesse, ó, 4 que multiplica 80%, ó. Certo? Então, ó, corta, 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 10 vai dar quanto? 3,2.